amigo, minha amiga, que bom é voltar aqui no meu canal para refletir com você mais um pouquinho da Palavra de Deus. Estou muito feliz, nosso torpedo 365 está caminhando, né? Apesar que ontem eu tive um probleminha técnico aqui, não pude gravar o vídeo, gravei, mas não pude fazer a edição que eu sempre faço. Então estou gravando o vídeo de novo agora, o mesmo tema que eu gravei ontem, para colocar no canal referente ao dia de ontem. E daqui a pouco mais eu gravo de novo referente ao torpedo de hoje, tá bom? Então eu quero refletir com você hoje no livro de Judas, que é um livro antes do Apocalipse e que é um livro de um só capítulo, tá? E eu quero, antes de mais nada, explicar para você quem é esse Judas. Ele mesmo se apresenta, né? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, o Tiago também chamado irmão de Jesus, né? Aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Tinha dois Judas no grupo de discípulos de Jesus. Um deles era esse Judas, o Judas Tadeu. O outro era chamado Judas Iscariotes. Foi o Judas que se tornou tesoureiro do grupo. A Bíblia diz que ele era ladrão, porque ele roubava o dinheiro ali do pessoal, né? Dos discípulos, e ele também foi o traidor de Jesus, tá? Então ele entregou Jesus por 30 moedas de prata, porque ele era muito avarento, muito mesquinho, muito dinheirista. Ele achou que podia tirar um lucrinho ali, né? Entregando Jesus para ser morto por 30 moedas de prata, tá bom? Então esse Judas Iscariotes, nós sabemos o final dele, ele se enforcou, enfim, tomado pelo remorso, né? O Judas Tadeu foi o Judas fiel, né? Então, apesar de a gente não encontrar nenhuma pessoa hoje no século 20, 21 com o nome de Judas, pelo menos eu não conheço nenhum, né? E é um nome bastante incomum entre as pessoas hoje, devido ao estigma que o Judas Iscariotes criou por ser um traidor. Mas nós temos o Judas Tadeu, que é um nome normal, como todo outro nome, né? Esse Judas Tadeu foi o escritor do livro de Judas, esse livro que tem um capítulo só. E eu quero pegar aqui a partir do versículo 5, tá? Que diz assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo a pena. Olha só, por que eu escolhi esse texto aqui para você? Primeiro, Judas fala assim: eu quero lembrar, meus irmãos, que Deus tirou um povo do Egito, mas Deus condenou à morte aqueles que não creram nele. Primeiro ponto. Segundo ponto, e aos anjos que não guardaram o seu principado. Tem outras versões que dizem assim: aos anjos que não guardaram a sua condição original, ou seja, aquela condição de santidade diante de Deus Pai, na qual esses anjos viviam. Por que eles não guardaram? Porque Lúcifer fez a cabeça dos anjos e conseguiu convencer a terça parte deles de que eles poderiam ser melhores do que o próprio Deus, governar o universo, que nem foram eles que criaram, né? Por isso que eles são usurpadores, né? Porque quiseram tomar conta de uma coisa que nem foram eles que criaram. Deus criou e agora eles queriam, entre aspas, tomar para eles. Então foi feita a cabeça ali de terça parte dos anjos, e esses anjos foram jogados, foram lançados por terra, ou seja, eles caíram, eles são anjos caídos. Então esses Deus reservou para o dia do juízo, tá? Apocalipse 20, que nós vamos estudar lá, vai falar um pouquinho sobre esse juízo, tá bom? Mais para frente a gente vai chegar lá no Apocalipse 20. Mas aí o versículo 7, aí tem uma coisa para nos fazer pensar. Diz que Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, elas foram postas como exemplo do fogo eterno. O que significa isso?
Sodoma e Gomorra sofreram o castigo do fogo eterno. Mas eu pergunto para você, Sodoma e Gomorra, essas duas cidades da planície, das campinas do Jordão, estão queimando até hoje? Não. Mas nos diz que elas são postas como exemplo do fogo eterno? Diz. Por que então fogo eterno se elas não estão queimando até hoje? Porque existem duas maneiras da gente interpretar o fogo eterno. A primeira delas é o fogo eterno na sua duração e o fogo eterno nos seus efeitos. Tem eterno aquele que dura para sempre, né? E tem eterno aquele que passa por um processo e nunca mais se levanta. Então eu vou dar um exemplo para você aqui pegando um papel de embrulho de presente, tá? Olha só. Se eu jogar esse papel no fogo, ele vai queimar e nunca mais ninguém vai poder refazer esse papel. Então ele sofreu o efeito eterno do fogo, tá? Efeito eterno, ou seja, uma vez queimado, nunca mais vai se refazer. Se eu jogasse esse papel no fogo e esse papel ficasse lá queimando, a chama ali ardendo, e o papel nunca se consumisse, aí seria o exemplo do fogo eterno na sua duração. Por que eu estou destacando isso hoje para você? Porque tem muita gente que acredita no inferno eterno, eterno na duração, que Deus vai deixar os maus queimando para todo sempre e nunca vão morrer. Isso não condiz com a ideia de um Deus de amor, porque até o Deus de amor, que também é justiça, ele não vai deixar os filhos dele, ou as criaturas dele, aqueles que não o obedeceram, queimar pela eternidade, sofrer dor, sofrer a chama pela eternidade sem nunca morrer. Isso não, sabe, isso não casa com o caráter de Deus de amor. Os ímpios vão pagar? Vão. Os maus vão pagar pelos seus erros? Vão. Vão pagar no fogo? Vão. Diz a Bíblia que sim. Mas não é que eles vão ficar lá queimando sem nunca morrer. Eles vão morrer. E uma vez mortos, nunca mais eles vão reviver. Tá certo? Então o fogo eterno é colocado em relação a eles, eterno no efeito e não eterno na duração. Aí sim condiz com o caráter de um Deus que nós conhecemos como um Deus de amor. Então essa ideia de inferno, fogo eterno, mesmo para as pessoas más, mas que nunca vão morrer, não está de acordo com o restante das Escrituras Sagradas, onde afirma-se que Deus é amor. Então até na hora de castigar aqueles que não o obedecem, Deus também demonstra o seu amor, tá bom? Essa era a mensagem que eu tinha para deixar para você hoje. Muito feliz por estar aqui com você. Desejo a você um lindo final de dia, muita paz e harmonia aí no seu coração. E amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para a sua vida. Forte abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.